Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Renata de História. Estamos aí mais uma vez juntos para ver o módulo 20, Primeiro Reinado, Crise e Abdicação. Bom, pessoal, a gente começa aqui falando da Confederação do Equador, que foi um movimento em reação aos mandos e desmandos de Dom Pedro I e seu poder moderador. Para quem não lembra, o poder moderador é o quarto poder que interfere nos outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, Dom Pedro I, ele meio que perde a noção, centraliza muito o poder e isso desagrada muitos estados, muitas províncias no momento. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, Lendo aqui o livro do módulo 20, a gente tem algumas decisões de Dom Pedro I que irritam aí grande parte das elites brasileiras. Então, primeiro, ele revoga a Assembleia Constituinte, cria um novo projeto de Constituição, e isso vai provocar desentendimentos entre as aristocracias brasileiras, entre as elites, certo? Então, Dom Pedro I, ele passa a ser visto como o quê? Autoritário. Tudo bem, gente? Ok? Então, pouco tempo depois, eu vou ter aí a Constituição de 24, sendo outorgada, e eu vou ter vários protestos nesse momento, tudo bem? Dentre eles, a Confederação do Equador. Então, vamos pensar o que foi esse movimento, quais os estados que fizeram parte, Esse movimento, ele envolveu o quê? Membros das elites das províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, ok? Essas províncias, elas estão descontentes com as decisões de Dom Pedro I, com esse excesso de centralismo, de autoritarismo, tudo bem? Ok? E esse excesso de centralismo e autoritarismo vai acabar interferindo na autonomia dessas províncias, ok? Então, gente, qual é a consequência disso? A mobilização contrária ao imperador, tudo bem? Daí a Confederação do Equador, que é a reunião dessas províncias contra os mandos e desmandos do imperador Dom Pedro I. Galera, nessa época é muito importante a gente se atentar aos jornais que vão divulgar os ideais políticos, os acontecimentos. Então, nesse momento, eu vou ter jornais criticando Dom Pedro I, tá? Um dos jornais mais famosos é o Sentinela da Liberdade, ok? E o Tifes Pernambuco. Então, nesse momento aí, eu vou ter um movimento de independência dessas províncias, tá? Então, a Confederação do Equador vai lutar por isso. Gente, obviamente, o governo vai reagir, vendo tropas, perseguindo seus líderes e condenando vários deles à morte. Tudo bem? Então, aqui, em poucas palavras, a Confederação do Equador, ela foi uma reação ao excesso de centralismo de Dom Pedro I. Tá? E vai ser um movimento de independência dessas províncias, ok? Bom, gente, no plano externo eu vou ter aí, a gente sabe, desde o Dom João VI, a gente vai ter algumas interferências no plano externo. Vocês lembram que Dom João VI vai ordenar a invasão de alguns territórios, lá na Guiana Francesa e aqui no atual Uruguai, tá? Então, Dom João VI vai ordenar a invasão do atual território uruguaio, anexando e colocando o nome de Província Cisplatina. Porém, gente, muitas eram as diferenças, tanto do ponto de vista político quanto cultural. E aqui, a gente consegue ver isso, ó. Os cisplatinos eram hispano-americanos e, em sua maioria, republicanos. Então, tinha muitas divergências, tá? Além dessas pequenas divergências, a população local vai se manifestar, contra a outorga da Constituição de 24. Tá vendo? Então, gente, eu votei em 25, o general Juan Antônio Lavalleja, declarando a emancipação da região. Tudo bem? Os argentinos vão apoiar nesse processo aí, porque eles estão interessados na anexação da área aí, em torno dessa região, que é o Rio da Prata. Essa área aqui, gente, ó. O controle sobre a navegação do Rio da Prata vai gerar muita confusão. E lá na frente, a famosa Guerra do Paraguai. Tudo bem? Já foi. Bom, nesse momento, galera, como é que estava a economia no Brasil? A situação econômica estava bem caótica, Então, vamos pensar aqui, ó,
nesses pontinhos, vamos pensar sobre eles aqui e entender o porquê que essa crise aconteceu. Primeiro, eu vou ter a falência do Banco do Brasil. Gente, vamos lembrar que a independência foi negociada, né? Teve um pagamento aí muito alto, né? Esse pagamento é imposto por Portugal ao Brasil para reconhecimento da independência. Um outro ponto importante é a dívida externa com a Inglaterra para arcar com os crescentes gastos do governo, que vinham desde o reconhecimento da independência até as despesas para a repressão aí à Confederação do Equador. Então, e a Guerra da Cisplatina. Então, como eu falei, né, o governo brasileiro, ele entra em dois conflitos aí meio que desnecessários. Uma a Confederação do Equador e outra a Guerra da Cisplatina. Isso aí vai enfraquecer os cofres públicos. Tudo bem? Outro ponto importante, gente, baixa arrecadação alfandegária, decorrente o quê? Daquela prorrogação dos tratados, daqueles tratados de 1810, que garantiam benefícios e vantagens à Inglaterra, ok? Vimos também isso aí em outros módulos. Outro ponto importante, pessoal, a concorrência internacional sobre os dois principais produtos de exportação, açúcar e algodão. Então, outras regiões passaram a produzir também, a gente meio que perde um pouco o mercado, né? Isso abala a nossa economia. Por fim, aqui a inflação, né, gente? Eu vou ter a desvalorização monetária, causada pela emissão descontrolada de papel moeda, ordenada por Dom Pedro I para cobrir os gastos do governo. Então, eu vou ter inflação e a moeda desvalorizada. Então, galera, esse aqui é o quadro geral da economia do Brasil nesse momento, ok? É importante que você aí entenda e compreenda o porquê de cada ponto desse. Show? Bom, galera, Dom Pedro I vai abdicar, né? Eu vou ter aí, né, a curta duração do primeiro reinado, explicada basicamente o quê? Pelas contradições entre o que ele queria e o que a aristocracia queria, né? O que a elite do campo queria, ok? Então, essas contradições vão mover quem? O Partido Brasileiro e as aspirações de Dom Pedro I, tudo bem? Os desejos de Dom Pedro I, certo? Então, vamos lá. Esse segmento influente da sociedade brasileira percebeu que a emancipação política como garantia do seu controle político sobre o governo, certo? Então, galera, o Partido Brasileiro vai lutar por isso, né? E nós vamos ver a aproximação de Dom Pedro I com o Partido Português. E aí, né, essa proximidade vai ser aí, né, um dos fatores que explicam muitas confusões, tá? E muitas desavenças políticas nesse momento. Então vamos pensar aqui, né? Logo após a aproximação de Dom Pedro com o Partido Português, tá vendo aqui, ó? Dom Pedro I passa o quê, gente? A se aproximar desse partido aqui. Aí ele vai otorgar a Constituição, instaurar o poder moderador, tá? E aí ele vai sofrer o quê, gente? Ó, oposição do Partido Brasileiro. Eu falei, ó, Dom Pedro I, como é que é? Você vai ficar agora dialogando com o Partido Português? Vai oferecer os melhores cargos para essa galera? Então os membros do Partido Brasileiro passam o quê? A se opor ao imperador e divulgar várias críticas em alguns jornais, certo? Ok? Então o jornal Aurora Fluminense, do Evaristo da Veiga, vai se transformar na porta-voz dessa oposição dos membros do Partido Brasileiro, certo? Vamos lá. Então vamos, gente, pensando aqui, né, a questão da sucessão do trono português. Gente, vai ser uma treta isso aí, tá? Vamos pensar aqui, casos de família, realmente, porque olha só, o que acontece? Lá em Portugal, Dom João VI vai morrer em 1826, né? Então, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I tinha que ir para lá, né, assumir o trono português, uma vez que ele era herdeiro, né? Só que o Partido Brasileiro, né, estava com medo aí, caso ele retornasse, poderia haver uma recolonização do Brasil. Isso não era interessante para eles, tá? E aí Dom Pedro I abdica do trono português lá em Portugal a favor da sua filhota, da sua filha Maria da Glória. Só que a Maria tinha 7 anos de idade. O que Dom Pedro I faz? Propõe um casamento entre a sua filha e Dom Miguel, seu irmão. A gente realmente
Nessa época aí, né, o casamento era um negócio, né? Então ele vai casar o irmão dele com a sua filha, para manter o trono lá. Tudo bem? Show, então. Dom Miguel, né, seu irmão Dom Miguel, deveria governar Portugal como regente até que a princesa se tornasse adulta, né, até a sua maioridade. Porém, o que ele faz? Dá um golpe em 28, tira Maria da Glória do poder, com o apoio dos nobres e militares portugueses, né, que defendiam o absolutismo. E ele abole a Constituição Portuguesa, aquela Constituição lá, né, que nós vimos, que foi criada, foi adquirida, né, com a força da Revolução Liberal do Porto, enfim. Então ele vai abolir essa Constituição. No Brasil, a grande relação de Dom Pedro I com a sucessão em Portugal faz com que a aristocracia local aqui ficasse com medo, né, cada vez maior, dessa possibilidade de recolonização do Brasil, ok? Então, olha só, gente, já tá confuso, né? Já estamos vendo aqui que o quadro não tá muito favorável. Para piorar a situação, em novembro de 1830, um carinha vai morrer. Que carinha é esse, gente? O jornalista Líbero Badaró. Esse cara é o responsável pelo jornal Observador Constitucional. E ele era muito crítico de Dom Pedro I. Então, nesse jornal, saíam muitas críticas ao governo, né? Aí rolou uma investigação e concluíram que houve um movimento de portugueses partidários do imperador no assassinato. E com isso surgiram que diversos focos de oposição, principalmente em Minas Gerais. E aí, galera, Dom Pedro I, né, dentro desse emaranhado de coisas e rebuliços, resolve viajar pessoalmente até Minas Gerais, tá? E foi duramente criticado, retornando aí, né, pouco depois. E olha só, para compensar esse insucesso da viagem, eu vou ter aqui, ó, a Sociedade Secreta, Colunas do Trono, partidária de Dom Pedro I, que resolve fazer uma festa no seu retorno ao Rio de Janeiro, de Minas para cá. Gente, a oposição, sabendo disso, partem para o local da festa e o confronto começa entre os membros da Sociedade Secreta. Esse episódio é conhecido como a Noite das Garrafadas. Tudo bem, pessoal? Um confronto aí muito forte entre os partidários de Dom Pedro I, né, os que apoiavam, e os que eram oposição. Bom, pessoal, o que Dom Pedro I faz, né? Para aí amenizar as críticas, ele cria o quê? Dom Pedro I indicou o Ministério dos Brasileiros, formado exclusivamente por brasileiros natos. Né? Porque, gente, como eu falei, os membros do Partido Brasileiro, eles começaram a ficar preocupados, porque se Dom Pedro I voltasse, o Brasil poderia voltar a ser uma colônia. E muitos portugueses queriam isso, né? Ok? Então, diante aí, né, de muitas críticas, o imperador acaba o quê? Decretando a demissão desse ministério em 5 de abril de 31. Então, esse ministério ali começa em 31 e acaba em 31, né? Ok? O que ele faz? Depois, ele escolhe apenas políticos aliados. Em sua maioria, quem, gente? Ó, olha a treta aí. Membros do Partido Português, que era oposição ao Partido Brasileiro. Tá vendo? Então, primeiro ele dá, né, uma chancezinha pro Partido Brasileiro, para eles ficarem calmos ali. Depois tira o doce e dá o doce pro Partido Português. Tudo bem? A medida fez com que o comandante do exército, atenção a esse nome aqui, hein, gente, Francisco de Lima e Silva, rompesse com o Dom Pedro I. Ó, falou, ó, Dom Pedro I, vamos romper com você, tá? E aí, Francisco Lima e Silva, né, rompendo com o Dom Pedro I, que vai ficar sem apoio dos militares, vai optar pela renúncia. Fala, Dom Pedro I bota a mão na testa e fala, eu vou renunciar, entendeu? Eu vou renunciar, não dá mais não. E ele renuncia, ele abdica o trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha somente 5 aninhos de idade. Bom, gente, e aí na próxima aula nós vamos ver que esse momento aí, tá, é chamado de período regencial, que vai de 1831 até 1840, que é o momento em que o Brasil vai ser governado por regências. Eu vou ter muitos conflitos, certo? Eu vou ter conflitos, né, no sul, no norte, no nordeste. E aí, o módulo 21 a seguir, nós vamos ver com mais calma, vamos discutir esses assuntos, ok? Um beijão.